nos aventurar agora pelo... Deixa eu dar uma ajeitadinha nessa câmera aqui, que tá um pouco alta. Não tô bosta nenhuma. Acho que tá aqui. Vamos nos aventurar agora pelo primeiro princípio aí dos conceitos Solid, que é o Single Responsibility Principle, ou traduzindo o princípio da responsabilidade única. Tá? Bom, pela própria tradução, a ideia é que nós temos classes que tenham uma única responsabilidade. Tá? Então, na definição aqui, uma classe deve ter um único e somente um único motivo para que possa ser modificado, ou seja, se eu alterar a responsabilidade daquela classe. Se eu tenho uma classe com muitas responsabilidades, é mais provável que eu tenha que alterar esta classe o tempo todo. Se eu tenho uma classe com uma única responsabilidade focada, eu só alteraria aquela classe se, de fato, aquela responsabilidade daquela classe precisa ser modificada. Qual que é a vantagem disso daí a priori? Tá? E a gente vai ver como que a gente chega lá, partindo de um princípio mais geral e como que eu vou chegar nesse objetivo específico, apesar de parecer fácil, não vai ser tão fácil assim. Mas é que se eu tenho uma classe bem focadinha, bonitinha, tá uma que eu não vou ficar abrindo essa classe o tempo todo, só quando eu quiser mexer naquela responsabilidade, ponto número 1. Não vou correr o risco de acidentes, tá, durante a programação. Ponto número 2, se ela é bem focadinha, ela é mais portável, ou seja, se eu tenho uma classe com um calhamaço de coisas, é mais difícil levar ela para outros códigos ou reusar em outras situações do que classes bem focadas. Então, vamos pensar no caso da nossa conta bancária. Se eu quiser usar essa conta bancária em outro sistema, simplesmente pego a minha classe conta, levo para outro lugar. Agora, se tivesse a conta, menus, processo de salvamento de contas e etc. dentro daquela classe bancária, que quisesse usar ia ter que levar aquele calhamaço inteiro e usar só uma parcela daquilo ali, mas ia ficar carregando conta em memória, ia carregar menu junto, coisa que não precisava para outra aplicação. Então, mais fácil o cara pega a minha pequena classe focada, classe conta bancária, e usar na aplicação dele como ele quiser. Tá? Então temos esses objetivos. E além disso, uma classe com responsabilidade única e bem focada, o crescimento dela também em termos de código, linhas de código, ele é bem provável. Tá? Então a gente consegue acrescer, a gente vai ver como que a gente consegue acrescer funcionalidades nesta classe bem focada sem necessariamente precisar ficar aumentando o código dela, tá? Vamos começar pelo seguinte exemplo, e eu vou fazendo e vou programando junto, porque a gente vai rodando, tá? Vamos supor, tá, que eu tenho uma classe aqui que eu chamei de calculadora de salário, tá? Que é uma classe que, dependendo do funcionário, tá? Eu vou ter uma regra de desconto de 10 ou 20%, de 15 ou 30%, etc. Tá? Para isso, eu vou começar a definir os campos, tá, desse funcionário. Lembrei pela segunda vez que eu ia mostrar no começo dessa aula, e antes disso eu já tinha esquecido, que é o seguinte. Eu já esqueci de novo. O que eu tinha que mostrar? Tá em algum lugar. Oxe, Maria. Eu ia mostrar como que funcionava o Eno. Eu fechei, burro. Ia mostrar como que funcionava o Eno. Eu tinha achado o material aqui no W3 Schools. Sem atribuição de valor. Tá a coisa mais chata do mundo. Deixa eu colocar aqui pra baixo. Tá? Simplesmente dessa formazinha assim, ó, eu não levo, só defino os valores, tudo bonitinho, tá? Obviamente que os objetos vão ser do tipo level aqui, né? Atributo level, mídia para uma variável, etc. E na comparação, né, é uma comparação bem merrequinha, tá? Você tem que, em algum momento, transformar um valor em um determinado level nesse caso, e aí depois comparar se o level é low, medium, high, ou seja, comparar com os identificadores desse método, tá? Não gosto muito disso daqui, não vejo tanta utilidade para isso, mas enfim, tem essa opção que eu havia esquecido de mostrar na última aula. Prometi que ia mostrar a mim mesmo, né, que eu mostrei no começo dessa aula, mas esqueci de novo. Só para a gente criar esta classe funcionário,
nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos começar com esse enumzinho sem graça, mas nós vamos sofisticar ele. Vou aqui no método, então vou criar uma classe aqui, que seria a classe funcionário. Tá, eu vou criar ela bem simples, a priori, sem uma riqueza de valores, igual tem um exemplo do livro lá, mas só para a gente conseguir operacionalizar isso daqui. Então, vamos supor que eu tenho um private string nome. Ele tem um cargo, né? O cargo eu vou fazer por meio de enum agora. Aqueles valores bem simplesinhos. Vamos supor que eu sou desenvolvedor. Posso ser engenheiro. Posso ser diretor. Nem sei se são essas regras que estão lá, mas enfim, vamos começar com esses valores aqui. E aí meu funcionário ele vai ter um cargo. Cargo. Ele vai receber um daqueles possíveis valores dentro da minha empresa. E private double salário. Tá, então, vou começar com esses 3 campos aqui. Getters, setters. Não sei se a gente vai precisar. Não me lembro. Não vamos. Só dar um salarinho. E o construtor. Melhor, deixa que já que eu não vou utilizar, acho que é só o salário que eu vou precisar por enquanto. Vamos economizar código para não ficar tão grande. Salário. Era só o getter, meu filho. E o funcionário. O consultor. Sou uma besta mesmo, né? Routine search. Construtor. Todos os campinhos. Ok, tá? Vou criar o funcionário com enum agora, só pra gente ver. Tá aqui embaixo. Por que você tá bem aqui embaixo, rapaz? Funcionário. Funcionário func igual a new funcionário. Nome Rafael. Aí a profissão vai ter que ser ter que atribuir um valor de enum para ele, supor que eu sou desenvolvedor. Salário. Desenvolvedor tá fraco hoje em dia. Ok, então dessa forma eu crio o meu objeto funcionário. Como ele tem um atributo que é uma enumeração, eu passo o valor correspondente desta enumeração. Só valor sem semântica, sem ter um valor associado ao significado desenvolvedor. Simplesmente um valor absoluto, sem tipo por enquanto. Tipo desenvolvedor, tá? É um tipo de, na verdade, desenvolvedor é um tipo de cargo no caso, né? Beleza, então assim eu crio objetos. E aí vamos supor que a gente tem uma classe responsável por calcular o salário do funcionário. Executar arquivo, criar classe Java, calculadora de salário. Ok, ele vai passar, aí ele vai, essa calculadora de salário, né, vai ter uma funçãozinha, calcula salário, recebe funcionário, vai analisar qual que é o tipo de cargo que ele tem, né, e vai fazer o desconto no salário de acordo com o cargo, né, provavelmente se ele ganhar mais, tá, então por exemplo, ó, desenvolvedor é 10 ou 20%, tá, isso dependendo de qual vai ser o salário base dele, e 15 ou 20% se for desenvolvedor, tá? Vou colocar uma outra regrinha aqui só para a gente ver. Por enquanto vamos só fazer com desenvolvedor e engenheiro, tá? Depois a gente vê como que a gente cresce para o diretor dessa função, mas já deixa o diretor lá. Então se for desenvolvedor, 10 ou 20%, se for o tester, o que eu fiz? Eu acho que eu programei errado esse negócio aqui, mas enfim. Não era para ser isso. Desenvolvedor ou tester robista, já tem um desenvolvedor aqui em cima. Vou corrigir essa figura.
por SRP. E aí a gente vai fazer computar o desconto dele, tá? Então vamos lá. Esqueci até o nome da função. Calcula, tá? Ou calcula salário, vai. Publique calcula salário, tá? Ela vai receber um funcionário double, certo? E aí eu vou verificar se o funcionário ponto cargo. Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Cadê você, funcionário? Vamos mais um getzinho para você que está privado. Getter cargo. Para calculador de salário, ponto get cargo, ele é igual ao meu cargo ponto desenvolvedor. Se for igual, eu vou ter uma regra de desconto aí que eu vou chamar de 10 ou 20%, tá? Então, supondo que eu estivesse programando normal, né? Eu faria um ifzinho aqui, if o funcionário, então eu sei que ele é desenvolvedor. Se o funcionário ponto get salário, ele formar aqui duas pilas, eu vou descontar 10%, então return funcionário.get salário vezes 0.9, que é equivalente a descontar 10%, né? Caso contrário, se for menor ou igual a 2.000, cabeçudo, menor ou igual, porque se for maior eu vou descontar 15%, né? Então, return get salário vezes 0.85. Caso contrário, né, é os if, ou só um outro if, se vocês quiserem, ou só o f, supondo que eu tenho dois cargos somente, né, mas vamos fazer um if aqui. To get cargo, ele é igual ao cargo engenheiro, sem diretor por enquanto, tá? Ok, então eu vou verificar se o meu funcionário ponto get salário ele for menor ou igual a 3.000, no caso do engenheiro, eu vou descontar só 15%, senão eu desconto 20%, tá? Então, aqui é else 80%, certo? Então temos aqui a nossa classezinha bonitinha. Perceba que se algum momento, né, eu tiver aqui em outro trecho também fazer uma regra de desconto aí, de 10% ou de 20% e etc, tá? Eu pudesse usar isso de alguma forma, como ele colocou no exemplo, que seria um pouquinho mais natural. Tá. E caso contrário, se eu não souber nada, eu vou retornar funcionário ponto get salário, tá? Só para não ser a regra de desconto, eu desconto isso daí. Beleza, aí vamos supor que a gente vai evoluir um pouquinho mais esse código aqui para dar certo o que a gente vai fazer depois. Ao invés de ter essa bagunça aqui no meio, tudo misturado, supondo que eu tenho várias regrinhas aqui de cálculo, né, eu já teria um código muito grande misturado. Então, de cara, para aumentar a legibilidade, manutenibilidade desse código, eu vou criar uma funçãozinha, né, public desconto double 10 ou desconta 10 ou 20%. Esse não é só 10 ou 20%, enfim. Passo meu funcionário. Tá? É uma outra classe
que é desconta 15, 10 ou 15, né? 10 ou 15, a outra 15 ou 20%, recebo um funcionário, e aqui eu recebo um funcionário. E aí eu vou pegar simplesmente esses códigozinhos aqui, jogar para cá, e esse trecho de código eu vou jogar para cá. E aí eu vou chamar o return 10 ou 20% funcionário, porque eu já sei que esse funcionário ele é um desenvolvedor, vai estar sujeito a essas regras. E depois um return 10 ou 20%, 15 ou 20% do meu funcionário, porque eu sei que ele a priori é um engenheiro. Tá? Aqui, só para trabalhar com exceção também, né, que é uma coisa um pouquinho mais aconselhável, quando não dá nenhum dos dois, ele deu um runtime exception aqui, funcionário inválido. Então a gente pode fazer da mesma coisa, lembrando que o runtime não gera exceção verificada, tá? Enfim, dá para fazer das duas formas. Bom, em termos, se a gente olhar só essa calculadora de salário aqui, nosso código está bem simplesinho, bem fácil de entender. E aí, se eu tiver que dar algum tipo de manutenção, falar, o desenvolvedor aqui não é 10 ou 15, agora é outra classe. Não, precisa alterar lá, porque agora veio uma nova regra do governo, sempre tem que descontar mais R$100 por contribuição obrigatória. Enfim, tá? Você já vai olhar aqui a regrinha, vai para lá e vai fazer a manutenção. Então, em termos de manutenibilidade, legibilidade do código, já temos um certo ganho com a modularização. Ok, até isso a gente já está cansado de saber. Bom, mas perceba o seguinte, tá? Essa calculadora de salário, ela tem uma funcionalidade, uma função muito bem específica, uma razão de existir muito bem específica. É pegar um funcionário e aplicar um desconto nesse funcionário, tá? Então, teoricamente, é uma classe bastante estável. Não preciso modificar a funcionalidade dela e com isso acrescer código. Então, se é só para dar um desconto no funcionário, tecnicamente, essa classe é para ser bastante estável e não é para ficar crescendo muito ao longo do tempo. Tá? Mas perceba que nesta situação aqui, de pegar, dar o desconto, etc., fala assim, agora eu tenho um cargo que é diretor. E agora eu tenho a faxineira. Agora eu tenho a recepcionista. Agora eu tenho não sei o que. Agora eu tenho não sei o que lá. Então, cada vez que eu tiver um funcionário novo, né, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O meu código ele vai crescendo de tamanho conforme novos funcionários aparecem. Mas beleza, né? Apareceu funcionário, o que eu tenho a ver com esse trem aí, tá? E perceba que a gente está numa situação bastante simplesinha, tá? Com uma linha de código para cada if. Imagine uma situação um pouco mais complexa, que para determinados ifs que a gente tem aí, a gente tem mais umas 10, 15 linhas de código para fazer. Eu, dentro do meu programa, se a gente for ver, antes de conhecer esses princípios, eu já tinha programado isso daqui. Se eu conhecesse, eu teria feito de outra maneira. Esse aqui não é um bom exemplo. Não consigo nem achar tanta classe. Mas enfim, cada ifzinho de um algoritmo que eu tenho é um calhamaço de coisas que eu tenho que fazer nessa classe. Para procurar uma coisa, preciso mudar não sei o que, o parâmetro do IMBHL. Poxa merda, apesar de ter Ctrl F, mas até achar a linha aqui no meio e etc. Enfim, é um pouquinho complicado, e esse código aqui é o tanto que ele quer. Cada algoritmo que eu taco nesse código aqui vai mais umas 20 linhas de código. Olha que eu tenho algoritmo que eu parei de desenvolver em cima dessa ferramenta que eu uso até hoje, mas não acrescenta tanta funcionalidade nela.
Tá? Então, cada algoritmozinho que eu vou colocar aqui de aprendizado de máquina é uma calhamaço de linhas de código. Mas essa minha classe, ela tem uma função muito bem definida, que é pegar, instanciar o algoritmo, definir um parâmetro, executar o aprendizado e avaliar. Só isso, tá? Mas perceba que sem um mau planejamento, sem conhecimento, o negócio fica complicado. Meus alunos disseram que o digam que tem que operar em cima dessa ferramenta e fazer algumas modificações. Enfim, dado isso, né, vamos supor que eu estou lá no meu algoritmo, cada tipo de algoritmo diferente que eu vou rodar é mais um if, se for o algoritmo tal, mais um calhamaço de coisa para fazer. E o código vai crescendo, vai ficando ruim, difícil de entender, de dar manutenção. Inclusive, é tudo muito copiado. Às vezes, eu uso aquele mesmo trecho de algoritmo em outro lugar. Eu tenho que dar Ctrl+C, Ctrl+V, enfim, né? Na época que a gente não é professor, a gente não pensa muito nessas coisas, né? Mas, como que eu posso fazer, então, qual que é o princípio, qual que seria uma técnica, tá, para eu melhorar este meu código, de forma que eu possa crescê-lo, ainda manter a manutabilidade e a elegibilidade do meu código e ainda ter aquele Single Responsibility Principle, tá? Ter uma classe responsável só para executar uma determinada ação bem definida e de forma que se eu preciso, mesmo que apareçam novos funcionários, etc., essa ação que é bem definida, ela não cresça ao longo do tempo. Tá? Então, primeiro de tudo, nós vamos pegar esses carinhas aqui e vamos colocar dentro de classes. Tá? Então, aqui deu uma explicação da classe coesa, né? Ó, se uma classe é coesa, que é o princípio aqui da responsabilidade é fazer as classes coesas, tá? Ela cuida apenas de uma única funcionalidade do sistema. Se a classe coesa, ela tende a parar de crescer e classes coesas não geram códigos complicados. Por consequência, código complicado é difícil da manutenção, mais suscetível a bugs, diminuição de resumos, tudo que eu falei para vocês, tá? Bom, então, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essas funcionalidades aqui em classes, tá? Que aqui eu já chamei de desconto. Vou criar até um pacotinho aqui de aula 15, não é na aula 15 não, meu filho, dentro do meu projeto, que eu vou chamar de descontos. Primeiro de tudo, eu vou criar uma classe responsável por dar 10 ou 15% de desconto. Tá? Então, classe desconta 10 ou 15%. Tá, aqui minha classe e é 15 ou 20, né? Desconta 15 ou 20%. Ok, dado isso, eu vou pegar aquelas regrinhas de cálculo, tá? E vou jogar aqui para dentro, tá? Além disso, para padronizar, né, fazer com que todas essas classes ela tenham um padrão, né, de chamada. Se eu quero chamar qual que é a regra de cálculo aí para descontar os 10 ou 15%, então, para garantir esses caras aqui, tá, a gente vai implementar uma interface aqui que é a regra de cálculo. Então, ambas as classes, elas vão ter essa interface aqui de regra de cálculo, que recebe um funcionário, um calcula aqui, funcionário bonitinho, tá? Como é a interface, não implementei o método, e elas implementam como que elas vão fazer o cálculo dado um funcionário. Tá? Então, a primeira coisa, nós vamos implementar aqui, ou antes disso, a interface regra de cálculo. A especificação completa, né? Não precisa, mas public abstract double calcula vai receber um funcionário, tá? E agora lá na regrinha implements regra de cálculo, né? regra de cálculo. Vamos implementar agora o método, implementar todos os métodos,
tá? E aí aquele calculinho que a gente estava fazendo lá na calculadora de salário, desconta 10 ou 20%, eu vou pegar aqui e vou jogar para cá. Tá? No 15 ou 20% é a mesma coisa, né? Então, implementes 15 ou... É regra de cálculo, sua besta. Implementes regra de cálculo. Agora vamos implementar todos os métodos. E a mesma coisa, né? Vou pegar aquela continha que estava lá na minha calculadora de salário. Vou tirar daqui. E vou jogar para cá. Então esse seria o primeiro passo, tá? E aí se eu tiver mais regrinhas de cálculo, tá? Vou tirar, vai dar erro no código ali em cima, já vamos consertar. Mas enfim, se eu tiver mais regras de cálculo, agora eu tenho 20 ou 25, 30 ou 35, 5 ou 10, 0 ou 5 e etc. Tá? Eu vou colocando todas elas em classes aqui bonitinho, de forma que se tiver que dar manutenção em alguma dessas funcionalidades, já vai direto para a classe. Tá? Então a gente não vai crescer o código, mas a gente vai crescer o número de classes aí no código dentro de uma função, né? Mas nós vamos, por consequência, crescer o número de classes, mas não tem nada demais, tá? Facilita até depois para a gente dar uma manutenção, ou se eu quiser só pegar essa regra de desconto e jogar para outro lugar depois, levo só ela, enfim, tá? Facilita o reuso e a manutenção. Beleza. Dado isso, eu estou com esse livro aberto ainda, tá? Tenho aqui então minhas regras, né? 15 ou 20%, que vão implementar as regrinhas de cálculo. Se for menor que 15%, é isso, né? Que eu tinha feito. Beleza, tá? Então, agora na minha calculadora de salário, né? Se eu fosse fazer desta forma, utilizando as nossas classes, eu teria que fazer uma pequena modificaçãozinha, né? Então, eu teria aqui, se for desenvolvedor, aí eu vou ter que criar um new, desconta 10 ou 15%, certo? Tem que importar esses caras aqui. Tá? Ponto que eu crio o objeto, ponto calcula e passar o funcionário, né? Se eu fosse modificar a mesma coisa aqui embaixo, new, desconta 15 ou 20%, cria o objeto, ponto. Por que você não pegou? Tinha importado ainda. Calcula e passa o funcionário. Beleza, tá? Essa classe aqui está muito mais simples ainda, sem muitas funções, separei em classe aqui, mas ainda assim, se forem aparecendo novos cargos dentro da minha empresa, esse código vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, apesar de mais simples, esse códigozinho aqui ele vai crescer, tá? Então, preciso de uma maneira um pouco melhor ainda para fazer esse código parar de crescer, tá? Então, apesar de mais coesa, né? Então, se surgirem novas regras de cálculo, a gente vai ter que modificar essa classe ainda. E aí, o que a gente vai fazer, tá? Para contornar este problema? Olha que legal. Dentro do enum, que a gente tem lá as funções, tá? No caso aqui, desenvolvedor, DBA e tester. Eu acho que lá era DBA em vez de desenvolvedor, tá? No código anterior. Eu vou associar qual que é a regra de cálculo daquele cargo, certo? No caso aqui a gente só tem 2 por enquanto. Depois eu vou criar uma nova regrinha para o diretor, mas enfim, já para definir um valor para ele, eu vou criar o mesmo 20 ou 25%. Não, tem 15 ou 20%, né? Vou criar para ele também. Então a gente vai fazer o enum agora com a atribuiçãozinha de valores, certo? Então aqui no nosso cargo, tá? Meu desenvolvedor, eu vou associar ele a um valor, né? No caso, esse valor aqui é um objeto do desconta 10 ou 15%. Tá? Então, new desconta 10 ou 15%. Certo? Olha como que a gente vai usar interface, polimorfismo, e etc. No engenheiro, ele vai ser o new, copiar aqui, desconta 15 ou 20%, e por enquanto no meu diretor, ele vai ser
Deixa eu quebrar aqui por linha para ficar mais bonitinho. Tá, e o diretor vai ser o NIL, desconta 15 ou 20% também, certo? Beleza, e aí lembrando daquele exemplo anterior, né, a gente precisa ter um atributo, tá, que vai armazenar esses valores ou desse tipo de valores, de forma que esse desenvolvedor vai criar um objeto daquele tipo, o engenheiro vai criar um objeto daquele tipo, vai associar um identificador engenheiro, o diretor vai criar um objeto daquele tipo e associar o identificador diretor. Igualzinho a gente fez no exemplo do menu, só que a gente estava utilizando inteiros ali, que era mais simples o exemplo, tá? Então 15 a 20%, desconto 15 a 20%, etc. E aqui mais um motivo da gente ter utilizado a interface é que eles são todos do tipo regra de cálculo. Tá? Então, regra de cálculo, regra, vou colocar como privado para ninguém acessar direto. Vou importar. E aí o cargo vai receber uma regra, diz regra igual a regra, como a regra de cálculo está privada, um getter para a regra de cálculo. Ok? Então perceba que agora, a hora que eu estou mandando, olha só que legal que ficou esse negócio, hein? A hora que eu passo um desenvolvedor como cargo, junto com o cargo, tá? Que é o identificador do cargo, eu estou associando a esse identificador uma regra de desconto, tá? Então não só agora eu verifico se o cara é desenvolvedor, etc, mas a hora que eu dou o get, o value dele, tá? Eu consigo recuperar qual que é a regra de cálculo dele. E o que isso vai me ajudar, tá? Então, deixa eu ver se eu não fiz nada diferente. Tá parecido. O que isto vai me ajudar? Agora na minha calculadora salário, tá? A única coisa que ela vai fazer, olha que bonitinho que ficou a minha classe, é o funcionário ponto calcula salário. Vai chamar uma função calcula salário do funcionário. Tá? Podia até ser diferente isso daí, mas por questão de economia de código, vai funcionar desta fórmula aqui, tá? Então, dentro do meu funcionário, tá? Vai ter um return aqui, funcionário, new calcula salário. Beleza, tá? Então, vamos lá dentro da minha calculadora. Agora, tudo isso daqui vai ser simplesmente um return funcionário ponto calcula salário. Não tem essa opção, mas eu vou lá no meu funcionário e olha que coisa linda. Public double calcula salário. Ok? E aí eu vou pegar, dar um return, tá? O cargo do cara, tá? Ponto, o get regra, que vai estar associado com ele, tá? E aí eu vou passar o meu this, o meu objeto para regra, que é do tipo funcionário, tá? Desculpa, cargo get regra de... desculpa. Ué. Ah, tá, desculpa. Get regra, retornou objeto, tem o método calcula e o this, tá? Então, isso daqui, ó, o get regra, aqui que ele vai me fazer, cargo, vai me retornar um objeto associado ao cargo do cara. Não sei qual que é o cargo. Se for o desenvolvedor, ele vai retornar um objeto, desconta 10 ou 20%. Se for engenheiro, desconta 15 ou 20%, etc. E dentro desse objeto, ele tem o método calcula. Tá? Esquecendo do método calcula. Tá? Opa, aqui não. Ok? E o que esse método calcula recebe? Um funcionário. Tá? Se eu estou dentro do funcionário, se eu passar o this, eu estou passando um funcionário. Eu mesmo, para a regra de cálculo. Tá? Que aí eu vou pegar o salário, tudo bonitinho. Se quisesse na regra de cálculo double salário, né, eu poderia passar simplesmente um this ponto salário. Se ele tivesse recebendo um double. Né? Mas por conta das evoluções que a gente foi fazendo, né, que antes ele recebia um funcionário, pegava o funcionário, etc., acabou ficando como
como funcionário, tá? Mas vamos deixar desse jeito por enquanto, que não vai ter nada demais. E olha só, vamos analisar o nosso código. Ó, eu tenho agora a classe calculadora de salário. Eu não sei, eu não tinha salvado. Tá? Olha só a função. Qual que é a função dela? Calcular salário. Só isso. Só chama o funcionário. Na verdade, ficou bem inutilzinha a classe, mas enfim. Foi pedido para fazer dessa forma. Então, ela recebe um salário, tá? Vai ter um procedimento, vai receber um salário e vai calcular o salário que eu tenho que pagar do funcionário. Tem o enum cargo, né? Que fiz essas associações, tá? E o meu funcionário. A minha classe funcionário, inclusive, muito simplesinha, tá? O que a gente fez demais foram essas regras aqui de cargos. Aí vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que agora, tá? Não tivesse o cargo diretor. Não sei nem porque eu tinha colocado a priori, só para dar o Ctrl Z depois. Ponto e vírgula. Não tem um cargo diretor, certo? E lá na aula 15, eu criei lá um funcionário, desenvolvedor. Vamos lá. Func1, Func2, vai ser um engenheiro que ganha 5 pau. E aí vou dar um saltezinho aqui, né? Salário Func1, 2 pontos, mais Func1, ou melhor, vai ser a minha calculadora de salário, né? Deixa eu colocar ele estático só para facilitar a minha vida. Vai ser a minha calculadora de salário, ponto, calcula salário, e o Func1. Func2, só para a gente ver. 1800, tá? Vamos ver, desenvolvedor. Cargo desenvolvedor é 10 ou 15, né? É 10 ou 15%. No 10 ou 15%, se é menor ou igual a 2.000, eu desconto só 10%. 10% de 2.000 é 1.800. Já o cara que é engenheiro, ele vai para essa regra de desconto. Ele ganha mais que 5.000, então eu desconto 20%, tá? 10% de 5.500, 20.000, descontei 1.000 de 5.000, deu 4.000. Beleza, tá? E aí, duas expansões de código com o que a gente fez. Primeiro, tá? Se eu tiver mais cargos, então vamos supor que aqui apareceu o engenheiro, vamos supor que apareceu o diretor. Tem que tirar o ponto e vírgula aqui e colocar maior. Vamos supor que o diretor, ele está sujeito aí a regra aqui do new desconta 10 ou 15 ou 20% também, certo? Só criou um novo cargo, mas ele tem uma regra já existente. O que eu precisei mudar no meu código? Absolutamente nada além da entrada do diretor, certo? Apareceu a secretária. A secretária é 10. O secretário? Secretário. Tá? Apareceu aqui mais um secretário, mais uma profissão. 10, 15%. Não precisei fazer um ifzinho a mais se é desenvolvedor ou um ouzinho lá, nada, tá? Principalmente na minha calculadora de salário. Tudo bem? Então perceba que o nosso código agora ele é expansível aqui para qualquer tipo de profissão, tá? Aí vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que o diretor, meu filho, o diretor tá no outro patamar, tá? Diretor vai ser 25 ou 30%, tá? Então, se eu for fazer mais uma regra de cálculo, o que eu teria que fazer? Olha só como que vai ficar bem simplesinho o nosso código, tá? Classe desconta 25 ou 30. Tá? Esse cara aqui
Implements. Regra de cálculo. Consequentemente, nós precisamos do calcula. Não abstrata não, legal. Vai fazer if funcionário ponto get salário, se for menor ou igual a 10 pelo cara diretor, né? Return funcionário ponto get salário vezes 25, então 0,75 else return 30, então vai ser 0,70. Então perceba que a hora que a gente foi criando regras, tá, de desconto para determinadas categorias, pela regra aqui do SRP, Single Responsibility Principle, tá? A gente foi criando aqui as classes responsáveis por dar esse desconto. Tá? Então tem classes muito bem definidas. O que é a função da classe 10 ou 20%? Pegar um funcionário e descontar 10 ou 20% de acordo com a regra. Qual que é a função da classe desconta 15 ou 20%? Um funcionário e descontar de acordo com a regra e assim por diante. Qual que é a função da calculadora de salário? Pegar o salário, calcular o salário do funcionário. Né? E mais uma coisa, fazendo desta forma, né, nosso código fica, preciso dar manutenção lá no 20 ou 30% por algum motivo, não sei nem como que precisa da manutenção, mas supondo, né, você já vai direto na classe ali, se tiver bem organizado em pacote, com nomes significativos, se encontra fácil. E além disso, ó, a hora que eu criei mais uma regra de cálculo, não precisei modificar meu salário funcionário, não precisei modificar nada além da própria classe que eu criei. Tá? E agora lá no meu funcionário, eu falo, agora meu diretor aqui, eu preciso, no cargo, desculpa, apareceu o diretor, só que o diretor é 25 ou 30, então vem aqui, ó, 25 ou 30%. Por que eu não coloquei porcento aqui, o cabeçudo? Porcento. Não sei mais o que está de errado, então Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que importar, né, meu filho? Ok? Então perceba que, a princípio, eu tenho que criar. É muito mais fácil, concordo com vocês. Eu sempre programei dessa forma até fazer este curso. Eu preciso de um if para calcular, de acordo com a regra, já faço um if ali no código, tudo bonitinho. Taca if, taca if, taca if, taca if, taca if, tá? Porque a gente tem a ânsia de resolver o problema logo. Mas, tá? Pensando em grandes projetos que podem crescer, provavelmente se vocês forem trabalhar como programadores, vocês vão trabalhar com grandes projetos. Essa é uma alternativa muito boa, tá, para vocês pensarem antes de começarem a desenvolver, tá? Como que eu consigo criar classes muito coesas, etc. E se eu precisar crescer o meu código, eu não vou precisar ficar colocando tantas linhas de código assim. Se eu conseguir crescer o meu código via criando classes também bem coesas, vai ser mais fácil de crescer o meu código. Beleza? Então é isso. E depois nós vamos para o próximo tópico aí da disciplina, nem qualquer. É o Open Closed Principal, apesar de confuso, o princípio do aberto e fechado. A gente vai ver o que isso significa, tá? Então até lá.